5, 4, 3, 2, 1. What the fuck? É o Pancheião! Olá, Uzbek. Sussa, tá começando mais um vídeo do Pangeão Produções. Mas não é qualquer vídeo, é a volta do Pangeão Podcast. O vídeo de hoje vai ser o nosso terceiro podcast, a terceira edição do nosso podcast. E ele vai ser no formato tanto de vídeo quanto de áudio. Vou fazer o vídeo aqui e vou subir o áudio logo depois para as plataformas de Spotify, né, as plataformas de áudio, Anchor e Spotify, como preferir. Aí vocês podem ver em vídeo ou então assistir, né, ou então ouvir em áudio. Aplausos. Certo? Vocês podem ver aí na tela que tem uma imagem, tá escrito aqui, né? Pangeão Podcast, aí tem o 3, né? Que é o terceiro. Para quem não sabe, o primeiro foi aquele que eu fiz sobre o filme Felicidade Não Se Compra. O segundo foi sobre o livro e filme Laranja Mecânica, né? A obra Laranja Mecânica. E agora o terceiro está sendo sobre esse aqui. Teve uma terceira, né? Acho que foi a segunda edição da primeira. Mas ela não contava como um terceiro tema, então esse aqui fica como sendo o terceiro. Eu coloquei o título desse podcast como O Patinho Feio, Virtude, Aceitação e Felicidade. Evidentemente, o podcast vai ser sobre o Patinho Feio, né? Como já está no título. Mas por que virtude, aceitação e felicidade? Isso aqui é porque eu vi que esses são os temas correntes que são tratados tanto na obra enquanto mensagem original, quanto aquelas interpretações que foram ficando mais conhecidas ao longo do tempo. Mas para evitar qualquer tipo de confusão, eu vou tratar dos três, né, das três palavras, os três termos que eu te disse, separadamente. Então, primeiramente, virtude. Eu tratei aqui virtude no sentido aristotélico do termo, no sentido de que virtude ela se faz com o hábito. Então, virtude, evidentemente, quando a gente pensa em virtude, é algo que a gente leva, a gente associa ao lado positivo, né? Ninguém pensa em virtude como sendo uma coisa, né, que vai denegrir ou que vai prejudicar ou qualquer coisa do tipo. Então, virtude como sendo algo positivo e, retomando o raciocínio, virtude como sendo também o hábito. Então, virtude é aquilo que se tem como hábito, uma característica habitual positiva. Positiva em que sentido? Positiva a gente pode tomar no sentido de adaptação, no sentido de desenvoltura, de fazer bem aquilo que você tem que fazer, aquilo que, de certa forma, é o seu dever. Eu não vou entrar muito nessa noção de dever, nessa coisa de seu lugar no mundo, porque isso é uma questão mais ética, o negócio é um tema mais profundo e não vale a pena, não cabe colocar aqui, mas a concepção de virtude que eu quero trazer, né, para essa discussão, para essa exposição aqui é a concepção de virtude no sentido de lidar com as diversas situações do cotidiano, do dia a dia, da vida, de forma positiva, com desenvoltura, né, e também agir dessa forma, de uma maneira completamente natural, né? Como se estivesse, sei lá, dançando. Quando você dança, você não pensa, tem que fazer tal movimento, tem que fazer outro. Você não faz, sei lá, uma equação de segundo grau para executar cada passo da dança. Não, é um negócio que flui, né? Flui normalmente. Assim, eu estou considerando a virtude aqui nesse ponto. Em segundo lugar, né, mas não menos importante, vem também a aceitação. A aceitação porque, como a gente está falando de virtude enquanto desenvoltura em determinado lugar do mundo, em encontrar o seu ponto, a aceitação ela se faz presente, é uma consequência e se faz presente logo depois, porque se você está em determinado lugar, você está inserido em algo, você tem que ser aceito necessariamente por quem está ali, né?
Então a aceitação vem logo em seguida. E agora que a gente já tratou de mais de um deles, a gente pode colocar aqui virtude e aceitação nesses dois termos. A gente pode colocar que, falando em relação à história do Patinho Feio, virtude e aceitação, elas andam muito juntas, porque a gente pode ver que a história ela revela uma faceta da realidade em que você, como se fosse um sistema, uma coisa, como se fosse uma coisa da natureza, que você, quanto melhor você faz alguma coisa, quanto melhor você faz aquilo que você tem que fazer, mais bem aceito, né? Quanto mais você cumpre aquilo que se espera, mais aceito você é em determinado negócio. E felicidade aqui é aquele mesmo conceito que eu já trouxe no primeiro podcast, mas que eu não tem problema repetir aqui, que é a própria realização. A realização no sentido de que você finalmente, imagina que você com virtude mediante a aceitação, você finalmente se estabilizou ali em determinado lugar. Bom, esses são. E não vale discutir aqui se essa felicidade pode ser eterna ou se é apenas passageira. Mas, de todo jeito, é esse o conceito que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que está presente em peso nessa história. Jardim da infância e etc. Só que a contribuição que eu quero dar aqui é que às vezes as pessoas esquecem um pouco da real mensagem que a história do Patinho Feio passa. Aconteceu até mesmo comigo, então eu acho importante rememorar aqui. Mas vamos começar do começo com aquelas 6 perguntas principais de sempre. Primeiramente, quem? Se a história chama O Patinho Feio, é de se esperar que com quem seja o patinho. A resposta com quem seja o patinho. O que aconteceu? Então, para quem prestou atenção nos 2 últimos podcasts, sabe que toda a história ela tem uma linha, um acontecimento que define a linha de acontecimento, que define a linha de ocorrências que vai definir de fato o destino do personagem, o destino da história, né, que vai ser decisivo. Então, aquilo que é o fator principal, que é o acontecimento crucial, é que ele foi rejeitado pelo próprio pessoal dele. Então, o pato, né, suposto pato, ele nasceu numa ninhada de outros patinhos, como a mãe pata, e por alguma razão aquilo lá não estava muito certo, ele não se encaixou com aquilo, todo mundo estranhava ele e por aí vai. Quando aconteceu? Vale a pena lembrar aqui que esse quando e onde, né? Vocês podem ver o onde no final, vocês podem ver o onde aqui no final da pergunta. Ambas as perguntas, quando e onde, elas não têm muito valor, pelo menos nessa história, porque se trata de um conto, né, e pela intenção de ser atemporal, pela intenção de ser uma história que traga valores que vão para além, né, das épocas, o autor ele opta por não caracterizar temporalmente a sua história. Então a gente tem uma história que passa em um lugar não específico e um tempo não específico, né, não determinados. Em contrapartida, o como ele é muito bem detalhado, porque você tem aqui que o como aconteceu a história, o como ele foi rejeitado, ele se dá pelo seguinte: ele foi rejeitado pela própria espécie dele, pelo próprio pessoal, e ele teve que sair do lugar de onde ele nasceu. Então ele foi meio que exilado, né? Ele teve que fazer esse caminho aí. Pois eles tratavam ele aqui, como eu falei, com hostilidade, ofendiam, batiam nele, levavam torto, etc. Todas aquelas características de rejeição de determinado indivíduo em um certo meio. Ok? E o porquê? O porquê eu acho a pergunta crucial e mais interessante aqui,
para a gente diferenciar aquilo que, a meu ver, é a interpretação mais adequada, né? Pelo menos, pelo menos levando em conta aquilo que o autor, o Christian Anderson, ele quis passar, que é o seguinte: por que que isso tudo aconteceu? Por que que ele foi rejeitado? Por que ele teve que sair e tudo mais? O porquê dessa coisa toda. E todo mundo diz, todo mundo fala, pelo menos eu ouvi assim, quase sempre, que era simplesmente porque ele era feio, que era porque ele não cumpria os padrões de beleza e tudo mais. Mas eu digo, se fosse assim, né, se fosse de fato dessa maneira, a coisa simplesmente não poderia fluir, a história não poderia ter uma conclusão. Porque assim, até onde eu saiba, pato não faz cirurgia plástica. Então, vamos ler aqui o porquê. Se vocês estiverem reparando alguma diferença no posicionamento e tal, é porque eu tive alguns problemas aqui para gravar. Eu tive alguns probleminhas técnicos e eu decidi que eu vou usar isso aí, que eu vou colocar outro e cortar e fazer uma edição aí. Então vocês me digam se ficou diferente, se vocês se incomodam e tudo mais. Mas voltando para a história, o porquê do acontecimento fulcral, né, do ponto da linha que desenvolve a história, é o seguinte: ele não era pato o suficiente, né? Eu vou até ler aqui, ó. Ele não era pato o suficiente, por assim dizer. É importante ressaltar isso, apesar do nome da história ser O Patinho Feio, ela diz respeito a muito mais do que ela diz respeito a muito mais do que isso, no sentido de que a tal feiura do patinho não é apenas um resumo daquilo que era uma verdade patente. Ele não alcançava o padrão de pato ideal. Não, ele não alcançava o padrão de pato ideal. Ser pato é a única coisa que ele via como possibilidade, ou seja, ser pato é uma coisa que ele via como sendo bom. E ou seja, se ele não fizesse aquilo de bom, ele nada poderia fazer de bom a mais. E esse é o grande drama do personagem, né? Então, assim, é a única possibilidade. Então, como ele não tinha nenhum êxito em ser um bom pato, ele desenvolveu um enorme complexo de inferioridade. E esse é o verdadeiro problema que a história traz. Então, não é para menos. Porque, assim, você força o determinado ser, né? Ser vivo, ser humano, pessoa, qualquer que seja, agir de acordo com agir contra aquilo que ele foi mais ou menos criado ali, moldado. Não estou dizendo que as pessoas são determinadas, que elas têm que fazer aquilo que elas, uma coisa muito, elas são presas pela condição hereditária delas. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. Eu acredito sim que elas podem se desenvolver, podem se superar, né? Mas o que eu estou dizendo de fato é que a situação do patinho é que ele foi obrigado pela situação, que ele foi obrigado pela circunstância a agir de uma forma que não era a natureza dele, né? Seria mais ou menos como, sei lá, tem uma situação em que o ser humano era obrigado a voar sem um avião, certo? Não era a praia dele, né? No sentido de um encaixe no mundo. Pato maloqueiro, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro. É assim, no tópico 2, como vocês podem ver, eu coloquei que é importante ter consciência do problema real que a história traz, porque uma vez que nós não nos damos conta disso e dizemos que a história se trata somente de um animal que era feio e ficou bonito, a história fica completamente sem solução. E é de fato, né? Foi o que eu disse. Eu me apressei um pouco com as conclusões, mas tá dado aí. E isso nos leva diretamente para o terceiro ponto da nossa análise aqui, que é o seguinte: em última análise, essa história nos ensina a como lidar com as nossas limitações. Geralmente, quando falamos de limitações, tendemos a acreditar que ter limitações é tão somente algo ruim.
O que não é verdade. Quando falamos de limites, falamos de forma. Ok? Então, aqui eu falei, tendemos a acreditar que ter limitações não é tão somente algo ruim. É algo ruim? Às vezes tem as partes negativas, assim como tem as partes positivas, como tudo na vida. Mas não é algo 100% ruim como nós tendemos a acreditar. Então eu prossigo aqui. Quando falamos de limite, falamos também de forma. O que isso quer dizer? Vamos ver. Quando vemos um triângulo, percebemos que as mesmas linhas que ditam os limites dele, eles são as linhas que tornam possível a sua forma, consequentemente a sua identidade. Então assim, se você aí de casa quer fazer um teste, você pega um papel em branco, um lápis ou uma caneta que seja, e desenha um triângulo. Você vai fazer um risco, dois riscos, três riscos. Você vai ver que as linhas que definem onde começa o triângulo, onde termina o triângulo, ou seja, os limites, são exatamente as linhas que dão a forma ao triângulo. Então, de certa forma, o limite dá uma forma, né, de certa forma. Então, de toda forma, o limite ele confere a forma e a forma, por sua vez, é de certa maneira a própria identidade, né, do ser enquanto indivíduo, enquanto animal, pessoa. Por aí vai. Pato maloqueiro, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro. Então, assim, aplicando isso no contexto da história, podemos dizer que por razões específicas, os limites do protagonista não o permitiam ser o bom pato. Por que será, né? E a maneira como o problema foi resolvido é ele descobrir no que ele é realmente, no que ele realmente é bom, naquilo que ele tinha realmente inclinação a ser, ou seja, um cisne. Então, assim, eu falo por que será? Porque quem quer que tenha visto, né? Eu acredito que todo mundo todo mundo esteja vendo esse vídeo, conhece a história do Patinho Feio, saiba como termina. Ele sai da ninhada de patos, depois de muito perrengue, encontra uns belos cisnes que saem por aí voando, nadando e etc. E aí ele percebe, pô, caramba, eu tô olhando aqui na minha água, meu reflexo na água, eu acho que eu sou um cisne. Olha só que coisa, hein? Então, então esse é o final da história. No final, a gente percebe a gente descobre que ele é um cisne. Se ele é um cisne, ele não é um pato. Pato maloqueiro, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro. Então, assim, se fosse para resumir a coisa toda, daria para dizer que a história é como se fosse uma apologia de certos padrões de comportamento, de padrões da existência de padrões, não tal ou qual padrão, não um padrão específico, mas de padrões de comportamento. Né? Todo mundo diz que, não, porque essa história é uma história sobre a superação do desrespeito e da falta de aceitação. De fato mas também é o contrário, né? Também é um negócio que fala que cada macaco tem que ficar no seu galho. Então, assim, vamos ler aqui o sexto ponto. A história traz também o outro lado da moeda. Se por um lado há um filhote que é totalmente desajustado, que não consegue lidar com o seu próprio modo de ser, por outro, é perceptível que ao longo da história aparecem vários personagens que têm um problema oposto. Quando o patinho vai até a casa onde estava o gato e a galinha e conversa com eles, dá para perceber que eles pensam que aquilo que eles fazem enquanto gato e galinha é a única coisa boa é a única coisa boa e é a única coisa que presta no mundo, a única coisa que dá para fazer de bom. E para eles o mundo é apenas aquilo. Então, assim, em contrapartida, essa história do Patinho Feio, ela é uma tremenda lição sobre identidade e sobre respeito sobre o conhecimento dos próprios limites. Porque ela diz não apenas não diz respeito não apenas às limitações do patinho, mas
mas também a esse egocentrismo, ou então esse gatocentrismo, ou galinhocentrismo, como querer chamar por causa do galinha e do gato, de achar que aquilo que eu faço, só porque aquilo o que eu faço, o que eu estou fazendo é um negócio que está ok, que está muito bom, que está dando certo, só porque isso acontece não quer dizer que isso seja o centro do universo, que isso seja a única coisa, que seja realmente decente de se fazer. Pato maloqueiro, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro. Então, a conclusão é o seguinte: a história nos ensina que a melhor maneira de viver, é respeitando as nossas limitações. Entretanto, não devemos Entretanto, não devemos cair na esparrela de que as nossas limitações nos tornam pessoas de menor valor. Pato maloqueiro, pato maloqueiro, pato maloqueiro, patinho maloqueiro. Uma reflexão sobre aquilo que eu falei, de como o que eu falei pode ser aplicado na vida real, né? Melhor dizendo, na vida real, no mundo da vida, né? Onde existe, sei lá, dor de barriga, dedo mindinho na quina da cama numa manhã fria e todas essas coisas aí. A aplicação que eu vejo para tudo isso que eu disse é a gente olhar para dentro de nós, para dentro da gente e nos perguntar: será, né? Ou apenas será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu penso em fazer, será que isso condiz com aquilo que é a minha história, as, as minhas próprias condições físicas, intelectuais e por aí vai? Ou será que eu estou forçando a barra, ou será que nem sou eu que estou forçando a barra, estão forçando a barra por mim? Ou então, por outro lado, será que aquilo que eu estou fazendo, será que eu não estou sendo egocêntrico, mas será que eu não estou olhando apenas para uma coisinha piquititinha e achando que isso é o mundo, enquanto eu poderia estar expandindo cada vez mais, né? Poderia estar, como fez o George Bailey, né? Sempre cito o grande George Bailey, do filme Felicidade Não Se Compra. Será que eu não poderia estar fazendo igual ele, de ajudando as outras pessoas a encontrar o seu próprio caminho, não cobrando elas para ser igual a mim, mas formando algo como se diz hoje, uma networking ou grandes amizades que ajudem todo mundo a crescer junto e crescendo junto, todo mundo fica bem junto, né? Aquele negócio, se todo mundo fica bem, todo mundo consegue fazer todo mundo ficar bem também, certo? Um negócio meio que de retroalimentação. Isso, isso também, isso também está vinculado com algo que eu falei mais lá para trás, que é a noção de bem, né? Aquele negócio que o bem ele é, ele é abundante, que ele se expande e que ele não está preocupado só em ficar preso em si mesmo, certo? Então assim, eu não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu tento falar aqui, das coisas que eu tento trazer e tal, nada está desvinculado de nada, né? Tudo tem um espaço, tudo tem um sentido dentro daquilo que eu estou querendo falar no geral. É certo que nem tudo vai estar... Aliás, é certo que a gente nunca tem certeza, nunca tem 100% certeza, 100% certeza das coisas, mas a gente vai colocando aí e evidentemente se alguém que estiver assistindo tiver alguma correção para fazer, não concordar com alguma coisa, eu sempre estou aberto à discussão, a feedback e tal. Até porque esse canal aqui, assim como todo projeto que tem em volta, ele tem um caráter construtivo, né? Ele não é alguma coisa que é dada, que é fechada. Esse aqui eu tenho a intenção de fazer de fazer
um processo de evolução, né? Evolução de a evolução pessoal, né? Através de uma comunidade e por aí vai, né? Com o projeto que eu já falei, que a gente faz aqui, que é o desenvolvimento, que é a divulgação da cultura a fim de colocar em pauta de colocar em pauta o desenvolvimento pessoal. Então é por isso que eu sempre trago aqui as análises das obras com uma certa, com um certo filtro, né, para eu pensar exatamente aquilo que pode ser usado para resolver problemas, né, do mundo real, do mundo da vida. E eu acho que nenhum desses problemas, que nada daquilo que você for tentar fazer para resolver isso, eu acho que nada escapa daquilo que é essa ideia de bem, daquilo que é essa forma de agir enquanto um provedor, seja para quem for, né? Esse negócio de fazer as coisas muito bem e não fazer só para si. Esse tipo de coisa, eu acho que essa é a forma mais simples e mais fácil de resolver esse tipo de situação. E essa história também, ela fala pra gente que não adianta apenas você fazer isso, não adianta você apenas você fazer isso, não adianta apenas você fazer não adianta apenas você prestar atenção naquilo que você está querendo fazer, mas o como você vai fazer isso é muito importante. Aquela coisa que eu já falei isso, né, no meu vídeo da importância de colecionar habilidades. Então, assim, você junta muitas habilidades, né, como eu já disse lá, e aí você tem isso. Mas nesse vídeo em específico aqui, eu chamo a atenção para uma outra peça nesse quebra-cabeça, que é aquilo que são que são as predisposições com as quais você já nasce, né, as aptidões que são naturais em você. Isso parece um pouco papo de coach, um negócio assim, parece meio, né, hoje o coach ele tá muito mal visto, né, mal falado. Mas isso que eu falei parece um pouco com isso, mas assim, tirando a parte dos rótulos, né, tirando se isso é tal coisa ou se não é, a questão é, né, no final das contas, no frigir dos ovos, a questão é que isso é uma verdade, né, pelo menos ao meu ver, do jeito que eu estou trazendo aqui, é uma verdade e é um dado do mundo prático e que você tem que saber trabalhar isso, tem que saber colocar isso dentro da sua vivência, certo? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, sei lá, se eu tenho, por exemplo, esse canal no YouTube e, é, e aquilo que eu faço dentro disso dispõe certos meios, certos instrumentos, certas competências, eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber trabalhar com aquilo que eu tenho atualmente, né? Para colher os frutos no futuro. Não adianta ficar inflando a coisa, porque quando você infla muito, né, ou a sua trajetória, o seu objetivo, quando você torna a coisa muito inflada, você torna ela menos precisa. E assim você tá abrindo espaço para um caminho de fuga, né? Então, em vez de você fazendo uma analogia com a história do patinho feio, em vez de você estar buscando aquilo que você realmente é, em vez de você estar buscando em vez de você estar buscando resolver o problema, né, você se encontrar, você está querendo fugir de si mesmo, né? Porque muitas vezes o problema, isso eu posso falar aqui depois, é o contrário dessa história. Às vezes a pessoa já sabe no que ela tá bem, naquilo que já sabe aquilo que ela precisa, né? No fundo ela já sabe, ela já encontrou, mas ela tem ela sente uma vontade assim enorme, né? Uma pulsão de fugir daquilo que é a obrigação dela, né? E isso também isso é o problema contrário, mas também é muito ruim, certo? Então, de todo modo, isso fica dessa maneira, né? Então, você tem que prestar atenção naquilo que são as suas aptidões, as suas tendências naturais. E sabendo delas, você vai saber resolver tanto os problemas que a gente viu nessa história, né? Que é
que é da pessoa que está querendo se encontrar, que não está muito bem naquele meio e que não sei o que, e essas coisas assim, quanto o problema contrário, o problema oposto, né, inverso, seja, que é de você já saber aquilo que você tem, né, quer dizer, você já está se dando bem naquilo que você está fazendo, aí de repente você quer fugir, né, você quer outra coisa, e assim, quem quer que já tenha passado por uma situação dessa sabe que as pessoas, que a maioria das pessoas, quando tem esse tipo de pensamento, quando fala que, não, eu tenho esse aqui, até que faço bem, mas eu acho que eu tenho, que isso meio que não é pra mim. Eu não tô falando que é todos, mas na maioria das vezes, isso é uma coisa que a gente chama popularmente a gente chama de desculpa esfarrapada, né? Fuga. Isso está muito dentro daquilo que tá muito dentro daquilo que eu falei na segunda edição do primeiro podcast, né? Não sei se eu não lembrava, isso que é da fuga da realidade. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente tem muito pessoas que estão querendo muito, né? Através de meios muito fáceis, e para isso elas acabam criando subterfúgios que são completamente fictícios, que são completamente imaginários. Ou então elas já têm alguma coisa, né, como eu falei, e aí elas simplesmente não, tipo assim, não basta isso, certo? Então não basta aqui, não basta ter a coisa normal, eu preciso de algo muito maior, né, para me sentir muito feliz, e isso, no final das contas, gera isso que eu falei, que é a fuga da realidade. Bom, acho que por hoje já deu. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Esse aqui a gente está retomando o Pangeão Podcast. Como eu disse uma vez, quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, não é a primeira vez aqui, mas quando a gente faz pela primeira vez, no caso desse formato, né, que eu estou fazendo em vídeo e em áudio também, raramente a gente faz da melhor maneira possível, né? A gente sempre tem algumas coisas para corrigir, né? Você aperta aqui, afrouxa colar, são coisas normais, mas eu vou corrigindo e aí nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. É, eu peço que, se você se inscreva no canal, dê like, né? Compartilhe para seus amigos, né? Eu não costumo pedir isso aqui, mas eu tô postando isso aí. Eu acho que isso é importante. Críticas, comentários, sugestões, elogios aqui embaixo. E é isso. Tamo junto aí.